Sam, acabamos de ouvir então o presidente Lula e eu queria ouvir você falar para a gente sobre Volodymyr Zelensky. A pergunta foi sua, inclusive, para o Volodymyr Zelensky, ele respondeu. Enfim, acabou acontecendo o encontro, né? Havia essa expectativa de encontro entre o presidente Lula e Volodymyr Zelensky. Aconteceu. E qual foi a pergunta que você fez antes da gente ouvir aí a fala do Zelensky? Então, foi interessante esse momento porque teve uma sequência de acontecimentos ali. Então, o Lula se encontrou com o Zelensky e ele saiu. E ali tinha até um certo desespero, assim, a staff do presidente Lula estava muito preocupado em o presidente Lula não falar naquele momento. Então, o presidente Lula saiu, assim, super blindado para que a gente não perguntasse nada para ele, e não falou com a gente. E aí, o presidente Zelensky teve um encontro com o Pedro Sánchez, da Espanha. E aí foi saindo o chefe do presidente Zelensky aos poucos. Então saiu primeiro o chefe de gabinete deles, o Andriy Yermak. E eu conheço ele, porque eu estive na Ucrânia, a gente chegou a entrevistá-lo aqui em Metrópolis, e eu perguntei como foi a reunião. E ele falou, boa. Saiu. Aí depois saiu o ministro das Relações Exteriores na Ucrânia, o Andriy Sybiha. Também perguntei para ele como foi a reunião, e ele falou, muito boa, very good. E aí saiu o Zelensky e o presidente Zelensky demorou um pouco para sair da sala e ele já foi informado pelo staff dele que tinha jornalistas brasileiros ali. Então foi uma decisão do Zelensky parar ali e responder. Ele falou perto de mim, então eu fiz a pergunta, ele respondeu e saiu. Então ele respondeu só essa pergunta, sobre como foi a reunião com o presidente Lula. E ele disse que foi muito boa, que o presidente Lula está interessado em trazer a paz. Então assim, foi uma retórica muito mais positiva do presidente ucraniano do que o que a gente viu nos últimos anos até, né? O presidente Zelensky criticou o presidente Lula para mim, criticou o presidente Lula para outros veículos. Ele chegou a dar entrevista para o apresentador Luciano Huck, falando que o presidente Lula vive em narrativas da União Soviética. Isso tem um ano. Então, olha só como as coisas evoluíram desde então. E talvez seja uma mudança de postura até do presidente Zelensky em tentar criar uma certa empatia ali. Porque o presidente Lula não mudou muito a posição dele. O presidente Lula, uma hora depois do encontro com o Zelensky, estava lá falando que era amigo do Putin. Então, eu acho que realmente é uma nova estratégia do governo ucraniano em trazer o presidente Lula para perto.